coisas que fazem parte do mover de Deus. Caiu alguma coisa aqui, né? E no seu reino, sobre espiritualidade. Eu quero chamar a tua atenção a um texto bem conhecido, bastante conhecido das nossas vidas, que fala sobre os frutos da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito, tá bom? Gálatas 5, eu vou estar lendo a partir do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais declaro para vocês, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito presta bem atenção, meu irmão e minha irmã: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Versículo 25, a conclusão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus Santo e Todo-Poderoso, bendito Senhor, Criador dos céus e da terra, fala ao nosso coração, ensina-nos, porque somos seres humanos, mas Tu nos ungiste de um Espírito, e um Espírito que está pronto, porque a carne pode verdadeiramente ser fraca, mas nós somos seres espirituais, Deus. Nós somos seres que Te adoram, que Te buscam no Espírito. A alma da gente se relaciona contigo. E essa alma vivente que viverá para sempre em Ti, Deus. Ensina-nos a ser servos do Senhor, seguidores do Senhor, de valia, de intenção, de palavras, de ações, de atitudes, de pensamentos, de consciência, de intenções espirituais, Deus. Não permita que a carne prevaleça em nós, mas que o Teu Espírito testifique no nosso espírito, para que nós vivamos em acordo com a Sua boa, perfeita e soberana vontade. No nome de Cristo Jesus, eu Te oro agora, Deus, amém. Como disse, hoje nós vamos caminhar, na verdade, a última mensagem dessa série, para viver verdadeiramente um novo ano, né? um ano novo. Não fazer com que o ano novo repita
as coisas ruins que nós vivemos no ano velho. Para que nós amanhã sejamos melhores do que hoje, e este ano sejamos melhores do que fomos no ano passado. Por isso, mensagens para um novo ano novo. E hoje nós vamos falar de espiritualidade. E para iniciarmos a nossa conversa, você precisa saber a respeito de algumas coisas que está logo na introdução desse texto que nós lemos, logo no início dos versículos que nós lemos nesse texto da carta aos Gálatas. A primeira coisa que você precisa saber é que você não é um ser humano neutro. Esse grupo aí que fala que tem ser humano neutro não entendeu nada, não sabe do que está falando. Você me perdoa, meu irmão e minha irmã. Não existe neutralidade. Não existe. Ou você está sendo guiado pela sua carne, ou você está sendo guiado pelo Espírito. Não tem jeito, não sou nem a minha, não. Ou é a tua carne, o teu ânimos, ou é o Espírito Santo que está te guiando. Não tem neutralidade nesse negócio da relação humana com a vida. A segunda coisa que você precisa saber é que há uma oposição. E que sempre vai haver uma oposição na tua vida. Por vezes, essas oposições, ou esta oposição, pode ser externa. Como o Neemias, como o Ageu, o Zorobabel tiveram lá na reconstrução da vida deles diante de Deus. Mas a oposição mais eficaz, mais violenta que você tem é a oposição interna. É a luta que se trava em você, de você contra você mesmo. É aquela luta que o apóstolo Paulo, ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Sabe aquele negócio que fala assim, não vou fazer mais isso. Aí acaba o culto, você faz de novo. Não vou mais cometer esse devaneio. Não vou mais falar assim. Não vou mais pensar. Aí você passa algum tempo, você faz de novo da mesma forma. Aquela coisa que você tem consciência, que fez, que falou, que pensou, e que você falou, poxa, eu não devia ter falado assim com ela, eu não devia ter falado assim com ele. Você tem consciência que fez, que falou alguma coisa errada, distorcida, no mínimo equivocada. E essa luta interior que você tem contra você mesmo é quase que diária. É o pecado, por exemplo. Você sabe que não pode pecar, que não deve pecar. Então por que a gente peca? Deus falou pra gente assim, o pecado vai te levar para a morte. Ele disse, o salário do pecado é a morte. A gente sabe que o pecado ele mata. Mas ainda assim a gente peca. E a gente vive lutando contra a gente mesmo. Essa luta interior de nós com a gente. Então uma oposição ferrenha que trabalha dentro do seu âmago todos os dias. E essa oposição interna, você tem ela. Você não está ileso. A outra coisa que eu vou dizer para você aqui, essa aqui vai causar uma estranheza absurda a alguns de vocês. Porque eu sempre digo que nós somos culturalizados religiosamente pelas correntes que eu chamo de pentecostalistas.
Porque pentecostal todos nós somos. Não tem como ser alvo da graça de Jesus por meio da consciência, do convencimento do Espírito Santo sem ser pentecostal. Ele derramou o seu Espírito para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém disser para você, você é pentecostal, você fala, sou. Ah, então você é da Assembleia de Deus? Não, eu sou da Igreja Presbiteriana e sou pentecostal. Mas existem algumas correntes que são pentecostalistas, e essa é a maioria no Brasil. E aí parece que essas correntes, o que eles falam é verdade absoluta e não tem mais discussão. Só que nem sempre é assim, porque a gente sabe que a voz do povo normalmente não é a voz de Deus. Então eu vou dizer essa coisa para você para fazer você estranhar, porque você foi culturalizado, foi ensinado religiosamente a crer nisso. Você não tem livre-arbítrio. Não, pastor, aí não. Eu gosto do Senhor. O Senhor é legal, mas isso aí eu não concordo, não. Tudo bem, você não está aqui para concordar comigo, mas você não tem. Então, eu disse para vocês que alguns de vocês estão com um casaquinho aqui hoje. E por que vocês estão com um casaquinho? Ah, pastor, porque eu decidi sair de casa com um casaquinho. É verdade, você decidiu sair de casa e botar um casaquinho, porque o clima está mais ameno. Mas por que você decidiu? Porque antes de qualquer coisa, a temperatura caiu. E o teu ato de botar o casaquinho foi um ato secundário. O que te provocou a colocar o casaquinho foi aquele que fez a temperatura cair. Esse sim tem livre-arbítrio. Aliás, ele é o único que de verdade tem livre-arbítrio, porque ele faz tudo quando quer, como quiser, quando quiser, com quem quiser, e não dá satisfação para ninguém. Ele tira a vida e faz nascer, ele faz ficar com 50 graus a sensação térmica, e ele faz cair para 20 graus, que deve estar hoje lá fora. E todos os outros atos que nós temos são atos secundários relativos a esse ser que toma todas as decisões primeiras. Porque só pode ter livre-arbítrio o eterno, aquele onde tudo começou. E nenhum de nós que estamos aqui nessa noite somos eternos, no máximo somos perpétuos, porque nós começamos a existir em algum tempo da história da vida. E o eterno não começou e nem vai terminar. Então nós temos no máximo aquilo que a teologia chama de livre agência, e eu prefiro chamar de liberdade limitada. Nós temos liberdade. Mas essa liberdade é limitada pela soberania de Deus. E se há algum tipo de limitação na liberdade, a gente não pode chamar isso de livre-arbítrio. Não precisa concordar, mas reflete. E aí esse texto, o apóstolo Paulo começa se referindo à igreja na Galácia, fazendo um alerta de alguns motivos que estão descritos nesses primeiros trechos que nós lemos. E o primeiro motivo é uma advertência contra o legalismo. Ele começa falando para ele, ó, digo, porém, vocês andai no Espírito, não satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne limita contra o Espírito, e porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o apóstolo Paulo assim, não queiram fazer o que vocês querem, porque vocês não sabem da essência das coisas, da profundidade daquilo que é. No máximo vocês contemplam o que está diante de vocês. Vocês não sabem o que está no oculto, então não queiram viver da forma que vocês querem. Não queiram andar diante dos gostos, das intenções, das circunstâncias que vocês vivem. Paulo está falando isso para a igreja na Galácia,
Porque a igreja na Galácia era alvo de um paganismo feroz. Era alvo de ensinos que aparentemente eram ensinos espirituais, ensinos de Deus, divinos, mas eram como se estivesse encapsulado uma doutrina. Como eu acabei de falar para vocês aqui agora. Porque a gente está impregnado da doutrina, às vezes a gente se fecha e a gente se torna menos ensinável. O apóstolo Paulo está falando, olha, vocês têm que viver conforme o Espírito. Vocês não têm que ser guiados pelo que vocês querem fazer. Vocês têm que ser guiados por aquele que sabe tudo o que se deve fazer. Vocês não devem achar que as decisões de vocês são as melhores decisões para vocês, mas vocês devem pedir àquele que tem todo o conhecimento arbitrário do mundo, aquele que tem toda a soberania sobre ele, que conhece todas as coisas, para que ele lhes dê a visão para que vocês caminhem no caminho que se deve andar. Por isso a visão, o sentimento, a audição tem que ser espiritual. Paulo está falando isso com a igreja na Galácia, e o Espírito está falando isso com a gente aqui hoje, nessa noite. E aí Paulo fala, olha, vocês precisam ter consciência disso. Do que é andar na carne e o que é andar no Espírito. Para que vocês andem naquilo que no propósito que eu tenho para vocês. E aí Paulo começa a enumerar, faz um rol para dizer algumas coisas com respeito à carne e ao Espírito de Deus. E ele começa falando das obras da carne. E é bem interessante que Paulo faz essa seleção de coisas e ele divide em 4 categorias. E a primeira, meus irmãos, que ele fala sobre as obras da carne, ele fala, a primeira categoria é a conjuntura, é as obras de natureza que envolve a sexualidade. Olha que coisa interessante. Ele pega as 3 primeiras coisas, se não me engano, ele diz assim, olha, as obras da carne são prostituição, impureza e lascívia. Ele nomeia essas 3 primeiras coisas, todas elas envolvendo pecados ligados à sexualidade. A segunda categoria é pecados ligados ao religiosismo. Ele fala da idolatria, ele fala das feitiçarias, para nomear assim, há um risco que você corre de satisfazer a sua carne na religião. Olha que coisa interessante. Ou seja, a religião pode te levar, te estimular, te provocar a pecar. Ela pode ser instrumento de Satanás. Eu tenho um pastor que eu gosto demais, que ele fala uma frase, eu já falei para vocês aqui, que ele diz assim, uma Bíblia, se ela não for usada como palavra de Deus, ela é palavra do diabo. Ela só pode ser usada como palavra de Deus. Então vocês que são mais experientes já viu alguém assim, não sei, né? Eu e o Luiz já vimos, usando a palavra de Deus para benefício próprio, usando a palavra de Deus para falar alguma coisa que a palavra de Deus não está falando. Então, ele diz que isso é um risco do pecado. Usar a religião como mecanismo manipulador, por exemplo. Ele fala das feitiçarias, aquele negócio de usar apetrechos comuns para expressar
conceitos espirituais. Isso é feitiçaria. Idolatria. Idolatria deu ruim assim. Idolatria deu ruim. Tem uma mulher que ficou muito famosa aqui no Brasil com o movimento gospel, enfim. E há alguns anos ela foi acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido. E agora ela foi condenada, né? Foi tramitada e julgada, ela foi condenada, mas quando ela estava sendo alvo de investigação do Ministério Público, ela era convidada para as igrejas, para pregar, para cantar, e as pessoas lotavam as igrejas para vê-la. O Paulo, ele alerta sobre a idolatria. Sabe esse negócio de lotar a igreja para ver cantor? A terceira categoria é a categoria relacional. Relação humana. Ele fala, olha, se tem uma coisa que pode fazer você pecar, está dentro das relações humanas. A Bíblia fala de uns aos outros, amai-vos, aconselhai-vos, cuidai-vos, enfim. Ele faz uma lista lá também, que as obras da carne podem se concretizarem a partir das relações humanas. Ele fala sobre as inimizades, as porfias, o ciúme, as írias, a discórdia, as dissensões, as facções. Depois você dá uma olhada lá, dá um Google lá, pega, se você não souber, é claro, o significado disso, você vai ver que tudo está arrumado nas relações humanas, que acontece na igreja, na família, no trabalho, na vida. Ele disse que também é um grande instrumento para te levar a aplicar sobre a sua vida as obras da carne. E finalmente, a última categoria é uma categoria bem interessante, que é a categoria dos excessos. Ele fala sobre as bebedices e a glutonaria. E aí a gente, obviamente, vai se lendo no texto, está falando sobre bebida e sobre comida. Então, olhando a grosso modo aqui, você vai falar, quem que come demais e bebe demais? O embriagado e o glutão. Mas quando você vai olhar o contexto, porque no final ele disse coisas semelhantes a estas. Ele não está falando semelhante àquelas, é semelhante à bebedice e à glutonaria. Estas é o que está próximo. Ele está falando dos excessos. Ele está falando do Eclesiastes. Vaidade das vaidades. O que é a vaidade? É você ter ou querer ter aquilo que você não precisa. E a bebedice, a glutona, comer mais do que você, sabe, aquele negócio da ceia de Natal. Mas é muito mais do que isso. O acúmulo de riqueza, por exemplo, o texto está dizendo que isso é um gerador da carne. O acúmulo das coisas que você não precisa. Aquilo que você não compartilha, em tendo, sobrando, os excessos. Você está precisando de um carro, no máximo 2, aí você tem 25 na garagem. É isso que está dizendo. Isso aqui pode ser uma expressão da obra da carne. Mas aí, por outro lado, ele também nomeia o fruto do Espírito. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que é só um parênteses mesmo. Não cometa o erro de falar os frutos do Espírito, porque não são os frutos, é o fruto do Espírito de Deus. Porque às vezes a gente, olhando a grosso modo assim, a gente pensa que cada coisinha dessa aqui é um fruto. Bondade, amor, não é. Ele está dizendo,
a expressão do Espírito nas nossas vidas. Quem está no Espírito de Deus, ele produz o fruto do Espírito de Deus. E é esse conjunto de coisas que não é um rol taxativo, não é um rol acabado, representa aqueles que andam no Espírito de Deus. Ou seja, aquele que cultiva a sua espiritualidade. Aí ele nomeia também no versículo 22. A partir do versículo 22 ele diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ah, meu irmão, vou dizer para você, se a gente tivesse, sabe aquelas caixinhas de surpresa, não, de promessa, que antigamente o pessoal tirava assim. Ah, se eu pudesse, eu distribuía uma caixinha de promessa para você, só com esse texto aqui, para você ler todo dia você tirava e lia. Amor, bondade, benignidade, alegria, todo dia, para você entender assim, é isso que eu tenho que viver. É menos do que ir no monte, é menos do que muita coisa que a gente vive todos os dias com respeito à nossa vida cristã. É isso aqui, é isso que vai dizer o quanto nós estamos num nível espiritual aceitável. E ele nomeia lá quando o fruto do Espírito germina em nós. Pessoas com fruto do Espírito praticam a bondade, o amor, tem alegria na alma. Olha que coisa interessante, dizendo assim. Nessa igreja aqui, domingo, uma pessoa, tem algumas coisas muito simples que me fazem ficar muito felizes, né? E a gente estava conversando sobre algumas coisas. Aí ela disse assim: ah, mas é muito difícil não gostar dessa igreja, né, pastor? Ah, eu fico todo bobo assim. É, porque vocês são assim, são alegres. As pessoas vêm aqui, no aniversário da SAF, pregou a minha amiga aqui, a Melissa, e ela disse assim: nossa, mas a igreja canta, né, Bebeto? Eu falei: elas cantam, muito pelo nosso ministério de louvor, que ministra maravilhosamente bem, mas o Espírito vai tocando, a igreja canta. O Fabrício para ali no teclado, o Felipe, o Fabrício no violão, o Dudu na bateria, o Júnior no baixo, e a igreja continua cantando, um coro celestial maravilhoso. Alegria. A Bíblia está dizendo que um do fruto do Espírito é alegria. O termo melhor traduzido aqui era felicidade. Não é que a tradução está errada, não, mas alegria e felicidade no koiné é o mesmo sentimento. Porque na nossa cultura a alegria é momentânea. E a felicidade, mesmo com tudo pode estar ruim, ainda assim nós estamos felizes. Eu contemplo, vi que irmãos que já passaram por problemas muito tensos, muito intensos, na verdade, mas eu nunca vi esses irmãos assim com um semblante triste. Não é porque eles não estavam preocupados, é porque a alegria do Senhor, me ajuda, é a nossa força. Então, gente que está no Espírito de Deus está alegre. Quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, chorando, óbvio, muito triste, o que o anjo diz a elas? Por que chorais? Por que vocês estão chorando? O nosso Redentor vive. Os nossos problemas foram assim extinguidos na cruz do Calvário. Os problemas que a gente tem, meus irmãos, são problemas. Nosso problema, nós temos vida eterna. Nós somos alvos da luz, de que nós somos co-herdeiros com Cristo da maior herança do mundo, o céu, a salvação. Ele está dizendo, um dos frutos do Espírito é a alegria. Dá para se aborrecer algumas vezes? Às vezes dá. Mas não dá para ficar aborrecido a vida inteira, porque senão o Espírito não está testificando na nossa alma. E ele seleciona lá um grupo de coisas que se refere: mansidão,
Oh, deixa o Espírito ministrando na sua alma aí, meu irmão. Vamos lá para a gente conversar rapidinho. Não vou entrar no mérito não, só para você refletir. Domínio próprio. Sabe aquele negócio de... Domínio próprio. Você não tem domínio próprio, o Espírito está de largo de ti. Domínio próprio. Aquele negócio... Impulsão. Bugou minha mente. Domínio próprio. Benignidade. Praticar atos de bondade cotidianamente. E aí ele conclui com essa frasezinha que é a frase central desse trecho que a gente leu na Bíblia. Ele diz assim, ó, versículo 25. Vamos ler juntos, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas. Vamos juntos. Vamos, pastor Mago. 3, 2. Se vivermos, andemos também. Tem gente que não anda no Espírito e fala que é espiritual. Não, se vivemos no Espírito, andemos também. O que Paulo está dizendo? Olha, tem que testificar o que vocês fazem e o que vocês dizem que são. E vou dizer para vocês, sabe o que nós somos, meus irmãos? É tão profundo, mas é muito simples. Nós somos cristãos. E ser cristão é seguir Cristo. É viver todo dia para ser mais parecido com Cristo. Não é amar como Cristo amou, porque isso é impossível, mas é amar semelhantemente como Cristo amou. É olhar para Jesus Cristo e falar assim, eu quero viver semelhante. Quanto mais parecido com Cristo nós formos, mais cristãos nós seremos. É menos do que a religião diz para nós sermos, e mais do que nós entendemos que tem que ser. Sabe aquela frase que a gente diz assim, é muito difícil ser crente? Não, não é muito difícil ser crente. É difícil ser ímpio, pô. Ímpio você corre risco todo dia. Ser crente é só seguir Cristo. Seguir Cristo. E aí, não está aqui exposto, mas há uma relação, pode ficar tranquilo que eu vou falar rapidinho, de 5 coisas para que você possa andar no Espírito. E todas elas você já sabe. Mas andar no Espírito é praticar aquilo que conscientemente você já sabe. Primeiro, oração. Quem andar no Espírito começa a dobrar os joelhos, meu irmão. Mas não pode dobrar o joelho quando estiver na tempestade só não. Tem que orar sem cessar. Orar todo dia. Buscar a presença de Deus. Orar. Segunda coisa, você andar no Espírito. Palavra de Deus. Esse negócio aqui não é para ler quarta e domingo aqui na igreja, não. É todo dia. Todo dia. É refletir sobre as coisas de Deus. Isso são prioridades, lembra? As primícias da vida. Terceira coisa. Exercitar. Exercitar a fé que você professa. Nosso irmão Tiago diz o seguinte, olha, mostre-me a tua fé, que eu vou mostrar as minhas obras, porque as minhas obras testificam a minha fé. Então quando ele fala assim, bondade, então você tem que exercitar a bondade. Quando ele fala amor, você tem que exercitar o amor. Quando ele fala o domínio próprio, você tem que exercitar o domínio próprio. Então exercita aquilo que Deus está colocando como virtude espiritual para que você seja uma pessoa espiritual.
Quarto, confesse. A confissão, o pecado, ele tem muitos problemas, mas o maior problema do pecado é a gente não saber lidar com o pecado. Porque se perguntar para todo crente assim, você peca? Ele vai dizer, peco. E o que você faz com esse diabo desse pecado? Aí ele vai falar assim, então, você tem que confessar. A única coisa que você tem que fazer é confessá-lo a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então a gente tem consciência do pecado. É recorrente, mas para você gravar. Primeiro, pequei. Pequei contra ti somente, Senhor, como Davi lá afirmou no Salmo 51. Pequei. Pronto, teve consciência do pecado. O que eu vou fazer agora? Confessar o pecado. E confessar o pecado, você já sabe que não é dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, não é afirmar que é pecador, mas conversar sobre o pecado cometido. E aqui nesse texto, ele te deu uma lista das obras da carne para que você entenda os teus pontos mais vulneráveis. Ele falou, cuidado com a área sexual. Cuidado com a área relacional. Cuidado com a religião. E cuidado com os excessos. Ele disse aqui as áreas que você está mais enfraquecida. E aí, assim, vai disseminar para um monte de coisa. Eu disse aqui, há algum tempo, não lembro, que se eu fosse você, eu não sou, mas sendo eu, faço isso. Faz uma lista das tuas maiores fraquezas, das tuas maiores imperfeições. Bota essa lista no espelho, na geladeira, onde é que você olha todo dia e fala assim, isso aqui são os meus maiores inimigos. São as suas fraquezas, é onde o inimigo vai operar na tua vida. É onde ele vai, como diz aí no adágio religioso, fazer ciranda sobre a sua vida. Então vê lá onde é que você está ruim na vida. E começa a conversar com Deus. Quinta coisa, para terminar. É isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Comunhão dos santos. Crente tem que gostar de estar no meio da igreja. Nós somos membros de um corpo. Nós não somos membros separados do corpo. Gostar de vir na igreja, de estudar. Eu sei que nem todos os fóruns nós somos atraídos. Mas a nossa igreja aqui, a gente faz um monte de coisa para que você, pelo menos uma vez por semana, você esteja na comunhão dos santos. Ou na escola bíblica, ou no culto de quarta, ou no culto de domingo, ou no autoajuda, enfim, ou na congregação. A gente tem gosto para quase tudo, no que diz respeito à fé. Oração, palavra, exercício, confissão e comunhão dos santos. Andemos, pois, no Espírito. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pedir ao pastor Marcos para estar orando e impetrando a bênção do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai bendito, o nosso muito obrigado porque uma vez mais o Senhor nos permitiu subir à Tua casa e aprender um pouco mais de Ti. A nossa oração, o nosso desejo sincero é de que, ó Deus, possamos aproveitar as oportunidades para exercitarmos o fruto do Espírito, que seja notório em nossa vida, sem que precise falar, que as nossas obras testifiquem que nós não só somos frutos do Espírito, mas como também andamos nele. Em nome do Senhor Jesus, que toda vaidade, todo orgulho, toda soberba seja aniquilados da nossa vida e que possamos a cada dia mais nos parecermos com o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e que as nossas obras denunciem
a quem nós servimos e de quem nós somos. É o que te pedimos, agradecidos e confiados na nossa vitória. Em nome e por amor de Jesus que nós te oramos. Amém. Receber a bênção. Eleitos do Senhor, ide, pois, em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, muita paz. E que o grande amor de Deus, a graça salvadora e vivificadora de Cristo Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, repouse sobre a sua família, repouse sobre todo Israel de Deus espalhado por sobre a face da terra, não só hoje e nem só agora, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: celebra o Senhor, meus irmãos.